Tylon, ele foi adquirido pelo Cruzeiro num programa que o Cruzeiro tem de captação de novos talentos, geralmente quando abre a Toca da Raposa, para poder trazer alguns garotos. E o meu moleque, Samuel, enfrentou ele uma vez e o menino é muito forte, tem uma força física, assim, sabe? Uma qualidade, visão de campo. E melhor de tudo, ter uma família muito próxima que acompanha ele. Isso é essencial. O Cruzeiro já começa a conversar com ele, porque até então, antes dos 16 anos, existe um acordo de cavalheiros, né, entre os clubes, do qual os clubes eles não vão lá e não ficam assediando os jogadores para ir para os outros clubes, né? Então agora o Cruzeiro vai poder fechar com ele agora um contrato, então vai ser aplicada de repente uma multa rescisória para a saída dele. Vamos entender o valor de mercado do Tylon e aí poder fazer um projeto de carreira para esse garoto que sem dúvida nenhuma tem muito futuro e tem mostrado muito potencial. Desde que a gente viu ele jogando muito novinho ali na Toca da Raposa, a gente sabia que esse garoto ia arrebentar. E o melhor, é daqui de BH, cria de Belo Horizonte e tem tudo para arrebentar na base do Cruzeiro. Uma base que foi reformulada e hoje está gerando muito lucro para o Cruzeiro, graças a Deus. Só 16 anos. Ainda é um garoto e com um faro de gol apurado. Tylon Flauzino Barbosa, mineiro de Belo Horizonte, do bairro Taquaril. Uma das joias da base celeste. Em campo, o garoto é artilheiro das categorias de base. Só este ano, 20 gols e 5 assistências em 21 jogos pelo Sub-17. Quase um gol por partido. Somente no Campeonato Brasileiro, o camisa 9 já balançou as redes 5 vezes. É o artilheiro da competição. O Tylon chegou ao Cruzeiro em 2018. Para o Sub-8. Com marcas importantes, ele foi chamado pelo técnico Carlos Eduardo Patetucci para a seleção brasileira. Por lá ele continua assombrando os adversários. Este ano foram 12 gols em 11 partidas. Como ele fez 16 anos recentemente, no começo de junho, essa é a primeira idade em que o atleta pode assinar um contrato profissional. O clube já trabalha esse assunto internamente para resolver logo a situação. No futebol, o tempo costuma passar depressa. O garoto de hoje pode ser o protagonista de amanhã. E enquanto o futuro ainda está sendo escrito, o Tylon vai transformando talento em expectativa. Olá, Bebel, amigos da bancada e do Alterosa Esporte. Nos últimos dias, nós informamos por aqui que o Atlético iria exercer a opção de compra pelo zagueiro Juan Tressoldi. E aconteceu. Pelas redes sociais, o Galo informou oficialmente que o jogador fica agora assinando um contrato de 4 temporadas. O primeiro vínculo do zagueiro com o Atlético era de empréstimo e ia só até o fim deste mês. Juan Tressoldi pertencia ao Sassuolo da Itália. No primeiro acordo entre Atlético e o clube italiano, a previsão era de que o Galo desembolsasse cerca de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 20 milhões de reais, pela permanência em definitivo do jogador. O Atlético não informou o valor investido, mas certo é que Juan Tressoldi fica no Atlético, vai continuar vestindo a camisa alvinegra. Este ano já são 29 jogos e 2 gols marcados. Além da permanência do zagueiro, o Galo vive a expectativa pela venda de um jogador, no caso de Fausto Vera. O argentino vem jogando no River Plate do próprio país. Ele tem contrato com o Galo até o fim de 2027 e um contrato por empréstimo com o clube argentino até o fim do ano, que já pagou cerca de 500 mil dólares por essa condição, esse empréstimo inicial. Se quiser ficar com o jogador, o River Plate teria que investir mais 4,5 milhões de dólares. E, ao que tudo indica, isso pode acontecer. Afinal de contas, Fausto Vera vem sendo titular absoluto da equipe argentina. Beleza, Bebel? Então, tem zagueiro ficando e, quem sabe, dinheiro entrando nos cofres atleticanos. Volto com vocês, grande abraço, valeu! Indo por tópicos, então, assusta um pouco com o tempo de contrato do Juan Tressoldi, já está aqui um ano, ele fica agora até 2030, se cumprir o contrato até o fim, mas se você pega a idade, não entra naquela faixa que tanto me preocupou. Eu lembro de um jogo do ano passado, não sei se foi um dos últimos jogos da temporada. Dos 11 que iniciaram a partida, 8 estavam acima dos 30 anos no Atlético. O Atlético foi corrigindo isso aos poucos. Saiu o Rony, Saravia, Hulk, Alonso, foi sair na turma acima dos 30 anos.
E agora, nessa temporada, o Atlético não contratou ninguém acima dos 30 anos. Eu estava me preocupando com essa parte futuramente também. Então, nesse momento, é uma boa a permanência do Juan Tressoldi. Eu só colocaria realmente assim esse adendo do tempo de contrato. Sobre o Fausto Vera, o Fausto me incomodava muito, que ele tinha aquela vibe, aquela energia, meio que do Gabriel Menino também, que tanto faz, tanto fez o resultado, se eu estou sendo titular ou não, aquele jogador que está meio acomodado, que não vai se esforçar tanto para ser titular assim, inclusive tem gente do elenco atual também que precisa corrigir isso. Então, que siga a vida dele, sucesso por aí. Foi um dos jogadores que não conseguiu emplacar por aqui. Você consegue colecionar um joguinho ou outro, mas de um tempo geral não deixaria saudade alguma. Gão, você chegou quase, Fael, no Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série B do Sub-20. O Atlético venceu o Coxa e está avançando aí para a semifinal, né? Exatamente, gol no finalzinho. Jogo único nessa fase, a segunda fase da Série B do Sub-20. Depois eu quero gol até... do João Teixeira, né, do Fael? João Teixeira, inclusive. Parece o Riquelme ali na jogada do gol também. E deixa o Galo na luta. Hoje tem Ceará Internacional, que vai definir o adversário do Galo nessa próxima fase. Vale a torcida pelo Internacional. O Ceará fez uma campanha quase perfeita na fase anterior, ganhando inclusive do próprio Galo. E aí vale essa torcida pelo Internacional, porque o Inter tem uma campanha pior do que o Atlético. E agora, o Riquelme ali. E agora explicando para o pessoal de casa o regulamento nesse caso. A vitória do Galo contra o Curitiba soma os pontos com a primeira fase. Vale também para o Goiás, que eliminou o Atlético Paranaense. Como o CRB e Sport empataram e a vaga foi decidida nos pênaltis, ganhou um ponto. Se o Inter passa hoje, o Galo passa até a melhor campanha. E por que eu estou explicando isso? Os dois finalistas sobem para a Série A. E apenas um semifinalista classifica para a Série A do ano que vem. Sendo assim, o jogo dessas